Olá pessoal, então agora comentando o exercício número 3, que é focado no agrupamento de molusca, né, que é o primeiro grupo de organismos da linhagem dos seres protostomados. Esse daqui é um exercício um pouco mais longo, ele tem 5 questões, então um tinha 3, outro tinha 4, esse tem 5, mas são questões tranquilas. A primeira questão fala sobre, dá uma contextualização e pede para vocês indicarem quais são as novidades evolutivas, né? O que a linhagem dos seres moluscos tem que não é observado em outras linhagens evolutivas. Em outras palavras, quais são as sinapomorfias de molusca. Então, se vocês estudaram, fizeram uma boa revisão, vocês devem ter percebido que molusca é uma linhagem que apresenta o celoma, a presença de uma cavidade interna que abriga os órgãos. Essa é uma novidade evolutiva comparado a outros organismos que a gente vinha estudando. Então, vocês viram na zoologia 1, por exemplo, devem ter estudado os plateumintos, que não têm cavidades internas, não têm celoma, os nemátodas, que possuem uma cavidade, mas é uma cavidade muito mais simples, muito mais rudimentar. E a gente está estudando molusca, que é o primeiro grupo que de fato possui, na linhagem de protostomada, que possui um celoma. Na linhagem de deuterostomada, a gente já tinha visto a equinodermada, e a equinodermada tem celoma também, mas na linhagem de protostomada essa é uma novidade evolutiva, portanto. Só que esse celoma ele é específico, é um celoma que está reduzido, ele não é muito grande. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente vê essa cavidade ao redor do coração, então vocês conseguem ver um tubo ali vermelho, um coração bem próximo da concha, né, um coração dorsal. Esse espaço onde fica ao redor do coração, na cavidade chamada de cavidade pericárdica, essa é o celoma. Então é a única cavidade que tem, ela é bem pequena, mas está presente em molusca. Além disso, vocês poderiam comentar sobre o fato de que tem uma morfologia específica com um pé bem desenvolvido, pé, né, uma estrutura que é bastante adaptada de diferentes formas. Ela pode ser uma sola rastejadora, ela pode ser usada em alguns moluscos como uma estrutura de fixação ao substrato, ela pode ser usada em outros para cavar, e como no caso de um polvo e outros cefalópodes, como um jato propulsão. Então esse pé, uma estrutura composta muito parecida com o tecido, primordialmente no tecido epitelial, ele tem inúmeras funções e é exclusivo de molusco. Né? Você fala assim, professor, mas eu tenho pé, tá? Mas o pé do molusco tem uma origem embrionária diferente. Então o pé de molusco, essa estrutura chamada de pé, da palavra pé em molusco, ela é única e, portanto, uma sinapomorfia desse agrupamento. Inclusive, em algumas linhagens que não tem concha marinha, como, por exemplo, a Plísia, mostrando nessa foto, esse pé ele é usado como nadadeira e é usado para nadar. Então, a organização corporal poderia ser comentado como uma sinapomorfia. A presença do manto e da cavidade do manto, que é um tecido epitelial especial, um tecido epitelial que, além de recobrir o organismo, o manto tem a capacidade de excretar uma concha. Então, o manto é uma pele específica, especial, que secreta calcário e produz uma concha que protege o organismo. Então, o fato de ter tecido epitelial não é novidade, vários organismos têm, aliás, quase todos, mas o manto, um epitélio que produz concha calcária, isso só tem em molusca. E esse manto, interessantemente, ele ainda forma, nesses organismos, uma cavidade, um espaço, que geralmente está abrigando brânquias. Então, a presença de manto, cavidade do manto, também é uma sinapomorfia observada em molusca. Nessa imagem, a gente consegue ver aqui, na região posterior do corpo, o manto bem desenvolvido, e aqui mostrando, bem abaixo da concha, o manto. Né? Então, esse manto ele vai se estendendo, aqui atrás ele forma uma cavidade, um espaço, onde abriga brânquias nos organismos. A presença de concha é mais uma sinapomorfia. Concha só existe em molusco, não existe concha em outro tipo de organismo. Então essa concha formada, composta de conchiolina, isso é exclusivo de molusca. E para finalizar, a gente tem ainda a rádula. A rádula, que são dentes relacionados à língua, né, os odontóforos, que é exclusivo de molusco, só tem molusco e está presente em vários grupos de molusco. E a ideia é, aqueles grupos que não possuem, como por exemplo bivalves, né, ostra, se alguém já comeu uma ostra, percebe que não tem nenhuma estrutura dura no tecido. Por quê? Porque a rádula, que é uma estrutura dura, calcária, ela é perdida, ela está ausente na linhagem dos bivalves, mas está presente em vários, como por exemplo no caramujo, né, e nos gastrópodes de maneira geral. Então, rádula é uma estrutura ancestral em molusca e ela está presente, ela é uma sinapomorfia.
Um detalhe sobre a concha é que a ideia é que a nossa melhor explicação é que a origem dos moluscos ela se dá em seres que são vermes, são muito alongados e pouco espessos e que não têm concha. Eles têm, na verdade, o manto e a capacidade de secretar espículas calcárias. Então, se vocês por acaso, aliás, até a maneira mais correta de colocar é que a presença de manto capaz de secretar espículas calcárias, essa sim é sapomorfia. Mas quem colocou concha também consegue entender que seria homóloga a essas espículas calcárias presentes num grupo chamado de aplacófora. Fora portador, placo, concha, a negação. Então são os não portadores de concha, grupo aplacófora. É um grupo de molusca que a gente vai ver, que dá para ver aqui nessa imagem. Né? Os únicos moluscos que não tem exatamente uma concha, ele tem espículas. E aí a nossa melhor explicação para a diversificação da concha em molusca é que ela surge como espículas calcárias, depois essas espículas se fundem e formam placas, como observado em Polyplacóphora, os portadores de muitas conchas. Na verdade não são, é uma concha, uma estrutura só, mas separadas em placas que estão assim, uma sobreposta às outras. Em Monoplacóphora, a gente observa a presença de uma única concha inteiriça, que é mantida em gastrópode, que está presente em cefalópode, aliás, muito grande em alguns grupos, como por exemplo o Nautilus, mas que dentro de cefalópode essa concha ela acaba sendo reduzida em alguns grupos. Quem já comeu ou tratou uma lula, uma sépia, né, sabe que existe um elemento rígido interno, bem pequeno, mas interno tem uma estrutura um pouco mais rígida, e aquilo lá é a concha muito reduzida em lula. Mas em polvo, de fato, essa concha ela está completamente ausente, o que mostra que foi uma adaptação, uma perda evolutiva desse agrupamento. A concha ela está mantida em biválvia, né? Basicamente quase toda a estrutura externa desse organismo é uma concha. A diferença é que essa concha vai ter duas válvulas, dois pedacinhos, né? Como se tivesse uma articulação intermediária, e em escafópoda que essa concha está bastante alongada e fica em forma de um dente. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então nessa primeira questão era para vocês falarem sobre as novidades evolutivas que o molusco tem e não é observado em nenhum outro agrupamento. Na questão seguinte, a questão número 2, pedia para vocês fazerem um desenho. Então, claro, vários desenhos são possíveis, mas esse, por exemplo, que eu mostro aqui para vocês, a ideia é que você represente bem, por exemplo, aqui a gente observando a origem dos moluscos, né, um organismo que não tem concha, mas tem espículas calcárias, a presença de concha nos outros grupos, geralmente dorsal, a presença do manto, que está sempre abaixo dessa concha, da cavidade do manto, que muito frequentemente é posterior, dentro dessa cavidade do manto frequentemente tem brânquias, essas brânquias estão muito desenvolvidas em bivalves, como por exemplo mexilhão, ostra. Então são organismos que são filtradores, em que a brânquia, além de servir para respirar, que é a função básica de qualquer brânquia, ela também serve para filtrar o alimento. Então são organismos, em alguns casos, que mais de 50% da sua biomassa interna é brânquia. O organismo assim, é brânquia pura. Ele é basicamente um organismo filtrador, está sempre usando essa brânquia, não só para respirar, mas também para se alimentar. A mesma coisa acontece no caso desse escafópodo aqui. Então, a ideia é que vocês apresentassem por meio de desenhos, apresentassem como está a cabeça. Por exemplo, a cabeça em bivalve, né, numa ostra, essa cabeça está muito reduzida, e frequentemente alguns grupos ausentes. Não existe uma especialização, uma cabeça formada. Mas em cefalópode, grupo, aliás, que dá nome ao grupo, né? Céfalo vem de cabeça, então poda vem de pé, então são organismos que têm a cabeça e o pé muito desenvolvidos, mas então cabeças realmente bastante avantajadas, no sentido de tem bastante sistema nervoso, adensamento e uma cabeça bem desenvolvida. Mas em aplacófora, que é aqueles que não têm concha, e em poliplacófora, monoplacófora e bivalve, essa cabeça ela está pouco desenvolvida. O pé ele vai estar adaptado em cada um desses grupos, então vocês precisavam mostrar, né? Um está sola rastejadora, outro serve como sifão. A concha ela começa com espículas em aplacófora, ela está muito desenvolvida em monoplacófora, numa peça única. Ela está em 8 peças sobrepostas em poliplacófora. Ela está como uma concha espiralada e dorsal em gastrópoda. Ela está muito grande em cefalópodes ancestrais como o Nautilus, mas ausente nos cefalópodes derivados como, por exemplo, um polvo. E em bivalve, essa concha está separada em duas válvulas articuladas. A cavidade do manto
ela está presente em todos os grupos e frequentemente ela abarca as brânquias. Quanto maior é a brânquia do organismo, maior é a contribuição, maior é essa cavidade do manto. E é interessante observar também que em alguns organismos, como por exemplo a própria bivalve, né, uma própria ostra, ou mesmo um quíton, né, que é um poliplacófora, a cavidade do manto, elas são laterais, ela não é só dorsal, ela é lateral também. Então, ao redor de toda a lateral do organismo, o organismo está ali com a cavidade do manto e as brânquias internas. Tá? Então, essa questão pedia para mostrar sobre isso. Vamos então para a questão número 3, uma questão que fala sobre para mim, uma das características mais curiosas e importantes na evolução de molusca, especificamente de gastrópoda. Aliás, uma sinapomorfia de gastrópode é algo que só ocorre em gastrópode, é que ao longo do desenvolvimento embrionário ocorre o que é chamado de torção. É um giro de 180 graus no sentido oposto, no sentido anti-horário, em que vários órgãos que são esperados, são encontrados na região posterior em alguns grupos, em gastrópode é encontrado na região anterior. Então, por exemplo, a cavidade do manto, nos demais grupos, ou ela é lateral ou ela é posterior, nunca é anterior, nunca é na região da cabeça. E no caso de gastrópode, a gente encontra cavidade do manto anterior de maneira ancestral nesse grupo. Então a letra A pergunta a posição do ânus, aliás, que também é anterior, que também não é esperado, né? Porque como existe essa torção ao longo do desenvolvimento, o ânus, que era posterior, ele passa para a região anterior. Mesmo o sistema nervoso, ele passa a ser um sistema nervoso em forma de 8, como se tivesse sido torcido, e de fato foi durante o desenvolvimento embrionário desses organismos. Então a posição do ânus e da cavidade do manto no adulto faz com que produtos da digestão acabem sendo excretados sobre a cabeça. A pergunta é, quais modificações corporais foram favorecidas por seleção natural e permitem que esse organismo continue vivendo? Porque, veja, a brânquia serve para respirar. A partir do momento que ela é poluída com excretas, né, com fezes e urina, ela acaba sendo contaminada. Então, como que esses organismos, do ponto de vista evolutivo, quais foram as mudanças que ocorreram neles que foram favorecidas, que permitiram eles viverem, mesmo nesse cenário? E aí, vocês precisam saber que nesses organismos o que aconteceu foi a perda de um par de brânquias. Então, aliás, a perda de uma brânquia, né? Porque as brânquias, ela está frequentemente aos pares nos diferentes moluscos. Então, em bivalve tem brânquia direita e esquerda, em poliplacófora tem brânquia direita e esquerda, em monoplacófora é direita e esquerda. No caso de gastrópode, de maneira geral, eles só têm uma brânquia, ele não tem de um lado e do outro. Por quê? Porque a ideia é que o fluxo, como o ânus está na região anterior, o fluxo de água ele é unidirecional. Então, a água passa pela brânquia, o indivíduo respira, passa pelo ânus e leva as fezes embora. Então, não existe contato das excretas nitrogenadas, das fezes, com a brânquia. Então, houve, de fato, essa mutação. Historicamente, o que aconteceu? Né? Houve uma mutação em um molusco, e houve a perda de um dos lados, e essa perda foi benéfica, ela foi favorecida por seleção natural. Então, essa é uma das coisas que a gente consegue observar nos moluscos viventes, nos gastrópodes viventes. Ele só tem uma brânquia, enquanto em vários outros a gente observa duas. Outro fenômeno que ocorre, que foi favorecido por seleção natural, é o que eu vou apresentar ali na letra C. Vários moluscos viventes, eles sofrem torção durante o desenvolvimento embrionário, e depois eles sofrem uma chamada distorção. Depois eles retornam à posição anterior. Então, uma outra forma de lidar com essa questão da autocontaminação, e aí, claro, é mutação, tá? O organismo não tem como ele mudar porque ele quer. Ele não pode, eu estou sendo poluído demais, então eu vou mudar o meu desenvolvimento embrionário. Não é assim que funciona. Funciona por mutações aleatórias que são favorecidas por eventos não aleatórios, tá? Então, a mutação ela tem origem aleatória, mas se essa mutação vai ser boa ou ruim, quem determina é a seleção natural, então não é aleatório. Bom, letra B. Quais fatores podem ter favorecidos os indivíduos que sofrem torção ao longo do desenvolvimento para aumentar sua sobrevivência ou reprodução? Uma das principais hipóteses é de que a torção ela foi favorecida porque ela permitia com que... Veja, quando o gastrópode ele tem essa torção ao longo do desenvolvimento embrionário, a cavidade do manto, que era posterior, ela passa a ser anterior. E aí você tem um espaço, a cavidade do manto,
que fica próximo da cabeça. Então, a principal hipótese que foi levantada ao longo do tempo é de que a cavidade do manto na região anterior, ela permite com que o organismo ele esconda a sua cabeça e consiga se defender de ataque de predador. Isso aumentaria a sua sobrevivência e isso favoreceria os organismos que têm esse espaço para colocar a cabeça para dentro. Os que não teriam esse espaço no passado acabaram sendo comidos muito mais facilmente e acabaram não deixando descendentes, o que fez com que essa característica desaparecesse ao longo do tempo. Então, essa é uma explicação. Tem outras que vocês poderiam comentar. Acho que a principal que vocês mais poderiam encontrar em livros é essa de que uma cavidade do manto anterior ela pode favorecer, pode aumentar a sobrevivência dos organismos. E a questão da letra C fala, embora a torção seja um aspecto importante de gastrópode, alguns organismos apresentam na região posterior. O que aconteceu? Então, em poucas palavras, ocorre uma distorção, ocorre uma... e aí, só para vocês saberem, né? No desenvolvimento embrionário deles, continua ocorrendo, ou seja, nas primeiras células, quando se formam, continua havendo a torção até hoje, mas, ao longo do desenvolvimento mesmo, as próprias células, elas rotacionam de novo e passam a ser um fenômeno chamado de distorção. Então, tem vários gastrópodes viventes, vários caramujos viventes, que apresentam a cavidade do manto posterior. Mas veja, são organismos que descendem de ancestrais que têm a cavidade do manto anterior, né? Porque sofreram torção. Porque, lembrando, torção é uma novidade evolutiva da linhagem de gastrópode. Qualquer gastrópode que não tem isso é porque modificou isso ao longo do tempo, por mutação que foi favorecido por seleção natural. A questão número 4 é uma questão bem simples. Tem todo um histórico aqui. Basicamente, o que a gente vê nessa imagem é chamada de uma larva trocófora. Aliás, uma sinapomorfia que poderia também ser mencionado como na primeira questão. Essa é uma larva de molusco, gente. Então, se você foi no cultivo e encontrou essa larva aqui, esse indivíduo aqui, isso não é uma bactéria, isso não é um contaminante, isso não é um vírus, isso na verdade é o próprio cultivo de ostra, principalmente, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma pequena ostra se formando, um pequeno mexilhão, na verdade, isso é bem específico, né? Essa é uma larva chamada de larva trocófora, aliás, uma larva Veliger, que tem essa larva que tem esse véu, né? Então, essa estrutura que parece que são os pés, na verdade, com cílios, e os cientistas acharam isso parecido com um véu, e essa larva é chamada de larva Veliger por conta dessa semelhança com o véu. E a questão número 5, tem um errinho aqui que alguns estudantes me escreveram para dizer, ela pede sobre a morfologia externa. Na verdade, a questão ela não mostra só a morfologia externa, né? Então tem um erro, e obviamente, quem mandou a resposta só considerando a morfologia externa, vou considerar, está tudo bem, ninguém vai perder ponto por conta disso, até porque o erro é meu, mas de fato o que eu queria era morfologia externa e interna. Então a gente vê aqui na questão número 1, indicando o pé, né? Então isso aqui é o pé modificado em tentáculos, então o tentáculo modificado em pé, isso é uma coisa muito curiosa, isso é um náutilo, não um cefalópoda. Em 2, a gente consegue observar um bico córneo, mais para trás a gente consegue ver uma rádula, mas o que está sendo mostrado em 2 é um bico córneo, é aquele que ele usa para quebrar, são predadores, então eles usam para comer, né, na boca, para dilacerar o alimento. Então em 2 é bico córneo, a rádula está um pouco mais para trás nessa imagem. Número 3, são mostrados aqui os canais em que o organismo ele enche, né, de ar e ele consegue manter sua flutuabilidade. Então são os canais radiais presentes nesse organismo. Número 4 aqui a gente tem o sifúnculo, né, que é esse canal em que o organismo ele vai deixando os gases e vai difundindo para os canais radiais. E em 5 a gente consegue ver a cavidade do manto desse organismo com o par de brânquias aqui dentro. Então, essas principalmente seriam as respostas. Evidentemente eu vou avaliar o que vocês responderam e se vocês consideraram só a morfologia externa não tem nenhum problema. Então, letra B, compare a posição e o tamanho das estruturas 1, 3 e 5 nesse molusco e em poliplacófora e em gastrópoda. Então, o pé, nesse organismo, ele tem a ver principalmente com captura de alimento, está relacionado à boca, né? Não tem a ver com locomoção nesse caso. Em poliplacófora, o pé, ele funciona com uma forte adesão ao substrato. Quem já foi num costão rochoso numa praia, já viu que quítons tem uma forte adesão. Se você tentar tirar com a mão, você vai ter, inclusive, pode ser que você se machuque. De tão forte que esse organismo consegue se ligar ali na rocha. Enquanto que gastrópoda, ela é uma sola rastejadora. É um pé que serve para deslizar, obviamente com produção de muco, né, de umidade, esse organismo vai se deslizando pelo substrato. A questão 3, né, a gente tem... na verdade aqui o 3 seria a concha, tá?
A3, em relação à concha, a gente tem uma concha muito grande em Nautilus. Em Polyplacóphora, essa concha ela não é peça única, ela está em 8 peças diferentes, sobrepostas. E em Gastrópoda, a gente vê uma concha em peça única, mas que frequentemente ela é dorsal e ela é reduzida a uma parte do corpo do organismo. Ela não recobre todo o organismo. Aqui também uma curiosidade é que no Nautilus, essa concha ela começa externa, mas em Cefalópoda a gente tem a internalização da concha. Ela é cada vez mais interna. Tem um grupo de cefalópodes extinto, que é o Amonita, que é um grupo que parece muito Nautilus, só que essa concha toda ela é dentro do corpo dele. Ela não é externa como em Nautilus. Então, em Lula, por exemplo, essa concha ela continua interna, só que bem pequena. É chamada de pena, mas é uma concha assim, ela é em forma de, parece um cone, uma haste dentro do organismo, interna, portanto. Então, a nossa melhor explicação é de que houve em cefalópode o processo de internalização da concha e posterior redução do tamanho dessa concha. Em gastrópode, essa concha continua sendo externa e ela pode ser tanto cone espiral, né, naqueles indivíduos que têm a casinha nas costas, né, no caso de um caramujo, por exemplo, e ela pode ser plana espiral, como no caso de um planorbide, alguns moluscos que cada volta é uma gira em cima da própria volta anterior. Então, basicamente, é isso em relação à concha. E o 5, a cavidade do manto. A gente tem a cavidade do manto bastante grande, servindo como um jato propulsor, no caso dos cefalópodes. Em Polyplacóphora, a cavidade do manto é lateral, tá? Ela está dos dois lados, direito e esquerdo. E em gastrópode, de maneira ancestral, ela é anterior. Lembra que houve torção em gastrópode, então de maneira ancestral ela é anterior, ela continua posterior apenas nos gastrópodes derivados. Qual é a função da estrutura indicada em 4? Como a gente já comentou, a estrutura indicada em 4 ela serve para manutenção da flutuabilidade desse organismo. Então, se ele quiser subir na coluna d'água, ele adiciona mais gás e ele reduz a sua densidade subindo, e ele pode aumentar a sua densidade também e diminuir. Então, o controle de flutuabilidade é dado pelo sifúnculo presente, apontado aqui pelo número 4. Ok, gente? Então, esse aqui foi um resumo, os comentários de respostas esperadas para a questão sobre molusco. Tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês.